Ainda com relação a processos que utilizam o calor, nós utilizamos, só para a gente pensar em laboratório, nós podemos utilizar também o calor seco. Então, o calor seco nada mais é do que as estufas de esterilização que nós conhecemos, onde nós utilizamos temperatura de 200, 220 graus e com a finalidade de destruir micro-organismos por 2 horas, 2 horas e alguns minutos, o material mantido a essa temperatura e nós conseguimos fazer então a destruição dos micro-organismos que permaneceram ao processo de limpeza. Então, sempre lembrando, o que vai na estufa? Vidrarias, metais a gente pode utilizar aqui. Então, instrumentais que a gente utiliza no dia a dia da saúde animal são esterilizados, claro que aqui já seria um processo de esterilização, após um processo de limpeza adequadamente realizado. Então, a nível de laboratório, a gente vai utilizar sempre, equipamentos que facilitam a nossa vida. Então todo aquele material, vidraria, vidros em geral, metais em geral, são esterilizados utilizando a estufa. Utiliza uma temperatura, então, na faixa dos 200 graus por um tempo que varia aí de 2 horas, 2 horas e alguns minutos. Alternativamente ao calor seco, existe o calor úmido. E o calor úmido a gente ou a gente utiliza basicamente equipamentos chamados de autoclave. Então, nas autoclaves é calor úmido. Isso aqui funciona como se fosse, a gente brinca, Como eu digo para vocês, a aula prática remota faz com que nós não consigamos ter essa visão tridimensional, não consigamos manipular o equipamento. Isso aqui eu costumo brincar na aula, A gente vai lá, observa, e eu digo, olha pessoal, isso aqui é como se fosse uma panela de pressão gigante acoplada a um rabo quente semelhante que a gente usa para aquecer água para o café, para o chimarrão. Então, nesse equipamento nós temos uma resistência, por isso que lembra a figura ilustrativa do rabo quente. Então existe uma resistência ligada à rede elétrica que vai aquecer a água. Então nós temos que colocar água para o equipamento funcionar, por isso calor úmido. Então colocamos a água, tem um cesto que vai aqui dentro, onde vai receber o material. Então colocamos o material após corretamente limpo, corretamente acondicionado em papel, porque depois da nossa esterilização, o processo de esterilização, ele não pode entrar em contato com o ambiente, senão vai contaminar. Então nós lavamos, secamos o material, lavamos com detergentes para remover matéria orgânica, secamos o material e depois de seco nós colocamos eles na autoclave para fazer o processo então de autoclavagem, ou seja, um processo de esterilização utilizando calor úmido. Fechamos, a gente pode observar que tem umas manoplas, aqui tem um manômetro de pressão. Então fechamos essas manoplas, ligamos a rede elétrica, essa resistência vai aquecer a água, o aquecimento da água vai levar à formação de vapor, esse vapor vai sair por uma chaminézinha, um caninho que tem aqui. Quando sai vapor, a gente já sabe que a temperatura no interior da autoclave está em 100 graus centígrados, a água ferve a 100 graus centígrados. Aí nós fechamos uma outra manopla que tem aqui para que o vapor não possa sair. Uma vez que o vapor não pode sair, ele acaba se concentrando no equipamento. Então nós vamos acompanhando. Quando atinge 121 graus, vai aparecer aqui no manômetro para nós a pressão de uma atmosfera, nós começamos a controlar o tempo. E a partir daí, atingiu 121 graus, a gente conta 15 minutos e após os 15 minutos desliga o equipamento, aguarda a saída do vapor, abre e nós vamos ter o equipamento pronto para trabalhar, nossos equipamentos, nossos materiais. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, quando eu uso, a autoclave é 121 graus por 15 minutos. A estufa é 200 graus por 2 horas. A gente pensa assim, bom, se eu estiver usando material em metal, um equipamento em metal, eu posso esterilizar em qualquer uma das duas. Vou escolher a autoclave que é mais rápida. Só que nós não podemos esquecer que a autoclave em temperatura que nem em temperaturas mais frias, que nem hoje, por exemplo, está 10 graus. A autoclave leva um tempo para aquecer essa água. Depois desse tempo para aquecer a água, ela faz os 15 minutos de esterilização, nós temos com material úmido, então temos que secar esse material muitas vezes para usar. A estufa leva 2 horas, mas o material já sai seco. Então, muitas das vezes, nós temos uma compensação. Basicamente, muitas vezes, a não ser que a gente esteja com a rotina da autoclave ligada e ela já previamente com água aquecida, nós vamos levar um tempo quase tão grande quanto 2 horas. Claro que o limitante para nós vai ser o seguinte: vários instrumentais e vários materiais que têm plástico na sua composição, esses plásticos são resistentes ao calor úmido. Então a gente consegue autoclavar eles sem menor prejuízo, sem menor problema. Ao passo de que plástico não pode ir para esterilização em calor seco, senão vai derreter. Então, essa figura tem aqui em cima um tubinho, e eu disse para vocês, infelizmente não tem como dar essa aula
sem falar de nomes comerciais. Então esse aqui é tubo tipo Schott, já que Schott é o fabricante do vidro. Esse vidro não pode ir numa estufa de secagem. Por quê? Porque a tampa dele é plástica, ela vai derreter. Então esse equipamento obrigatoriamente tem que ser esterilizado em calor úmido, então autoclave. Se for meios de cultura que a gente utiliza no laboratório, nas aulas práticas, tem que ser autoclave, então tem que ser autoclavados. Temos que utilizar o calor úmido. Surgiu, né, há algum tempo, equipamentos que faziam aplicação de vapor. Então, a nível comercial, tinha os vaporetos, que chamava, de novo nome comercial, mas existiam equipamentos para fazerem a esterilização em paredes, a desinfecção em paredes, com base em vapor. Logicamente, né, que nós temos que lembrar, colegas, que em ambiente aberto isso já se torna um tanto quanto inviável de ser feito. Então nós temos que adaptar os nossos conhecimentos de desinfecção à realidade, né, de cada ambiente. Então, no ambiente laboratorial, podemos utilizar autoclave, podemos utilizar estufa. Já que nós não podemos colocar o aviário dentro de uma autoclave ou de uma estufa, nós vamos recorrer a métodos de desinfecção, como, por exemplo, o calor, como, por exemplo, né, a utilização de substâncias químicas. Então, quando nós não temos condições de utilizar processos físicos para desinfecção, seja por viabilidade econômica, seja por viabilidade técnica. Então, olhem, é impossível utilizar a radiação ultravioleta, porque eu não vou ter uma superfície de contato muito próximo da radiação. Nós temos que recorrer aos processos químicos com os produtos chamados, então, desinfetantes. Então, os desinfetantes são produtos químicos com finalidade de fazer desinfecção. Ou desinfetantes, né, ou antissépticos, são produtos químicos com finalidade de se fazer a antisepsia. Lembrando que a diferença entre desinfecção e antisepsia é a superfície a qual nós vamos fazer a destruição dos micro-organismos que sobreviveram ao processo de limpeza. Então, quando for na pele, tecido vivo, é antisepsia. Quando for em superfície inanimada, é desinfecção. Sempre é recomendado que um desinfetante, então um produto químico, ele apresente algumas características, como ser germicida no sentido amplo da palavra, então que ele atue contra bactérias, contra vírus, contra fungos, contra qualquer coisa que pode causar doença. Esse, além de ser germicida, ele deve ter um baixo custo. Então, de preferência que eu não pague nada. Então, que ele mate tudo que é micro-organismo a um custo o mais baixo possível. Ainda que não seja tóxico nem para o homem nem para os animais. Então, além de matar tudo que é ser vivo que causa doença, não tenha um valor elevado e não seja tóxico para o homem e para os animais. Além disso, que ele seja estável. E aqui já entramos em alguns conceitos técnicos. Alguns produtos como o cloro, por exemplo, evapora. Alguns produtos como, né, o formaldeído, ele sofre atuação da radiação ultravioleta, então ele tem que ser estável, né, não pode sofrer essas alterações que vão torná-lo menos eficiente ou inviabilizar sua aplicação. É recomendado que, além disso tudo, seja solúvel em água. A água é barato, relativamente fácil de se adquirir, então um produto que tem essas características facilita muito, né, a vida de quem está aplicando e quem quer fazer um processo de desinfecção. Essa questão de não conferir odor ou sabor aos alimentos é muito discutível. Então, se por um lado é interessante que o desinfetante não faça isso, por outro é, né, desejável que ele faça, porque assim se sabe, se contaminou, esse produto não pode ser utilizado para alimentação, né, humana ou animal. Claro que aqui, pessoal, a relação muitas vezes, né, se faz a relação em função à cor do iodo. O iodo durante muito tempo foi utilizado para desinfecção de equipamentos de ordenha, e o iodo, resíduos de iodo alteram a coloração do leite. Então, sempre veio nesse sentido a ideia, né, de ser desejável que não apresentar essas características, mas atualmente a gente sabe que nós temos um público consumidor e nós somos consumidores que queremos qualidade. Então, não queremos ter, né, contaminação naquele alimento que nós vamos consumir. Esse desinfetante, além disso tudo, deve ter um poder residual, ou seja, eu usei ele hoje, ele não vai ser tóxico e vai ser estável e vai permanecer na superfície por 2, 3 dias até eu usar novamente. A gente sabe que isso não funciona, né? Ser de fácil aplicação, então de preferência que tenha a embalagem, né? Eu aperte um botão e ela se hidrate, se dilua e se aplique sozinha. Então, ser de fácil aplicação no sentido de que gere menos serviço para a sua aplicação. Apresentar um bom poder de penetração. Então a gente sabe que tem desinfetantes que têm um bom poder de penetração, mas que quando são
misturados e quando são unidos com outros desinfetantes, aumenta o seu poder de atuação. Prova está o iodo com o álcool. Então, o iodo tem um bom poder de penetração e empresta esse poder de penetração ao álcool, que facilita, né? Que tem um bom poder também de desinfecção. Então, ambos acabam trabalhando de forma coordenada, melhorando o processo. Apresentar a rapidez de ação. Então, quanto mais rápido eu puder usar aquele ambiente, quanto mais rápido eu puder usar aquele utensílio, quanto mais rápido eu puder fazer ordenha, mais interessante é. E a gente vai ver que, em função do desinfetante, alguns vão levar 6 horas para fazer a desinfecção. Não ser corrosivo. Então, a gente sabe que existe desinfetantes que são corrosivos para metais, são corrosivos para pintura. Vocês de novo, né, nós temos a deficiência do encontro presencial, que o material que a gente usa na aula prática ele fica guardadinho numa caixa, e várias vezes nós temos, né, metais que ficam em contato, basicamente o que a gente usa para fazer a fumigação do formaldeído, ele enferruja, porque pelos vapores dos outros desinfetantes. Então, o plástico acaba se degradando e no aspecto prático da vivência, o cloro, por exemplo, ele acaba removendo o carbono da teteira, então do silicone das teteiras utilizadas, né, da boca do insuflador da teteira, ele acaba sendo agredido pelo cloro. E, finalmente, né, questões atuais, que os desinfetantes sejam biodegradáveis. Em função de que nenhum desinfetante vai apresentar todas essas características que nós elencamos como sendo desejáveis, nós vamos ter que escolher qual é o desinfetante que é mais fácil de encontrar onde eu estou, qual é o que tem um custo relativamente baixo, qual que vai ser solúvel em água, já que eu não tenho muita capacidade aqui nessa minha região, nessa minha cidade, de utilizar um desinfetante, né, que seja solúvel em álcali, que seja solúvel em acetona. Então, muitas vezes eu vou ter que recorrer ao que está disponível no comércio. E a ideia, então, desse nosso tópico é ver na prática uma série de estruturas que nós já vimos na teórica, que nós vamos ter que usar o jogo de cintura para adaptar que a realidade nos oferece com o desafio nosso de fazer a desinfecção.